Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é o médico veterinário João Ribas, que é proprietário da JH Assessoria Veterinária, empresa que é referência em reprodução bovina. O João chama a atenção dos pecuaristas para a sanidade e a nutrição do rebanho, além das técnicas reprodutivas próprias implementadas, visando organizar o rebanho, fazendo o controle dos lotes e a gestão de dados, algo que é fundamental nos dias de hoje. Fala, João, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, e aí? Tudo certinho. Bacana. Você tá em Cuiabá? Estamos em Cuiabá hoje. Cara, Cuiabá tá quente ou tá frio? Quente, bem quente, hein? Você sabe que parece uma pergunta boba, né? Mas Cuiabá, perguntar se tá quente ou frio. Cara, 2 vezes que eu fui em Cuiabá, eu peguei frio nas 2 vezes. Você acredita? Não, aqui tem uma época aí que dá umas friozinhas. E não era friozinho não, cara. Era friozão, hein? Eu não levei blusa, passei frio em Cuiabá. Tem lógica? João, tem quanto tempo que você é médico veterinário? Então, eu sou formado desde 2023, né? Faz 2 anos aí que a gente é formado. Mas eu busco aí a especialização, né? Já sou especialista, né? Pós-graduado. E faz um bom tempo aí também que a gente busca conhecimento aí através de cursos, né? Através de palestras, de simpósios. E isso aí tudo vem trazendo aí uma bagagem aí no nosso conhecimento. Legal, cara. E como é que foi esse processo aí de começar a JH Assessoria Veterinária? Então, a JH tomou forma, né? Saiu do papel. Quando a gente teve a pandemia, né? Que a gente estava parado, né? Todas as universidades aí estavam paradas. E eu decidi já começar aí com a empresa, né? Contratando médicos veterinários terceirizados, né? Para atender. E foi tomando forma, foi ganhando mercado, a gente foi aperfeiçoando, trabalhando aí com equipamento sempre de ponta. Foi aperfeiçoando aí todo o equipamento, conhecimento, para chegar no que está hoje aí, né? E parece que o seu trabalho, ele expandiu as fronteiras aí do estado e hoje você tem um trabalho que é referência no Paraná, é isso? Isso. A gente está sediado no Paraná, né? Até estamos em processo de obras aí, montando nosso laboratório. Mas a gente atende aí praticamente aí no Brasil inteiro, né? Pará e Mato Grosso, né? E principalmente no Paraná. Como é que é esse trabalho que você faz, cara? Como é que é essa assessoria? O que você leva até o pecuarista? Então, primeiro de tudo a gente leva conhecimento. A gente mostra para todos os pecuaristas que a gente vai atender, vai visitar, que é muito importante ter o conhecimento do que a propriedade dele está passando no momento, né? E como a gente pode ajudar. Então a gente começa a implementar aí técnicas de produção, iniciando aí pela reprodução, pela nutrição animal, sanidade dos rebanhos, para a gente tentar fazer o máximo de ganho possível aí para o pecuarista. João, a pecuária nacional tem melhorado muito, cara. Como é que nós estamos em termos de rebanho?
Traz um overview do momento da pecuária pra gente. Então, a pecuária hoje em dia no Brasil, ela melhorou muito. Os índices aí de reprodutivos, né, de IATF estão crescendo. Ele deu uma pausada aí, mas continua crescendo. A gente teve mais um boom agora em 2024, mas ainda a nossa média entre partos, né, intervalo entre partos, é de 17 meses. Infelizmente ainda temos essa média e fica difícil a gente ter lucro na pecuária tendo um bezerro a cada 17 meses, né? A gente precisa encurtar isso e somente com nossas tecnologias, somente com a nossa IATF, inicialmente, aí a gente vai conseguir encurtar isso aí para realmente trazer um parâmetro bom, né, no cenário nacional aí. Qual que seria o número ideal aí? Você falou 17 meses, nós temos que cair isso aí para... O ideal seria 12 meses, né? 12 meses. O ideal seria 12 meses. Cara, 17 é 50% a mais, né? O que tem que ser feito, João, para melhorar esses números? A gente tem que organizar, né? Ter a gestão dos dados aí dos animais da propriedade. Inicialmente a gente tem que fazer um levantamento zootécnico incrível numa propriedade aí para a gente conseguir organizar. Temos exemplos de pecuaristas, né, que não sabem o que tem dentro da fazenda. Quando você fala não sabe o que tem em termos de gado. Sério? A gente traz o gado, ele fala, ué, mas eu não tinha tudo isso, tinha bem menos. Chega a ser triste, né, um negócio desse. Aí que a gente começa a pecar em algumas coisas, né? Partindo de acasalamento errado, né, que é um grande problema também hoje no Brasil. O acasalamento aí tem trazido alguns problemas por conta desses dados, né, dessa má gestão de dados. A gente também tá tendo problema aí nisso. Que problemas são esses, João, que esses acasalamentos errados trazem? Pecuarista, né, ele, vamos dizer assim, alguns casos aí, ele não tem esse controle, ou o profissional também chega na fazenda, faz IATF e vai embora. Digamos assim, não marca qual é o acasalamento, esse animal não tem um histórico marcado, sabe? É necessário um histórico para a gente conseguir fazer assim, não acasalar com filho com pai, neto com... Entendeu? Uhum. E acaba acontecendo entre irmãos também, porque a gente tem alguns touros em centrais que o pai foi touro e ele de central e ele também tá na central. Ou o tio dele foi central e o sobrinho tá na central. Irmãos em centrais também, e às vezes por falta de informação a gente compra esse sêmen, né? E acaba acasalando erroneamente aí, porque os nomes são diferentes, você não faz uma pesquisa aprofundada e acaba cometendo esses erros, né? Parece algo, digamos assim, superficial, né? Que é um erro que a maioria fala, não cometo esse erro. Mas as próprias centrais trazem dados aí que acontece muito no Brasil isso. E eu não sei se poderia dizer essa palavra, essa consanguinidade, ela pode trazer que tipo de malefícios? A gente tem aí, pelo primeiro, né, são as deformidades, que geram, digamos assim, a perda do neonato, né? E também temos aí problemas futuros, né? Esse animal nasceu, se criou, mas futuramente ele vai dar problema aí na reprodução, na sanidade, gera algum tipo de problema, ele vai acarretar. Pode ser cedo, pode ser tarde, né? Mas ele vai acarretar algum tipo de prejuízo ao pecuarista. Perfeito. Bom, se esse animal, se o produtor lá não tem um histórico, não tem uma gestão, ele também não deve cuidar muito bem da nutrição desse animal, né? Geralmente não, né?
A gente diz aí que a nossa base para tudo, a gente ter um sucesso na reprodução, ter as altas taxas, né, que todo pecuarista quer, a gente tem que fazer uma base, né? E essa base aí, ela vem da nutrição. Sem nutrição não é possível a gente conseguir praticamente nada de um animal. Isso aí é a grande verdade. Bom, se ele não cuida da nutrição, a sanidade então muito menos. A sanidade, ele fala, né? Ah, mas eu desvermino. Infelizmente, não é só desverminar, né? Não é só isso, né? Uma série de vacinas, e essas vacinas exigem protocolos que têm que ser seguidos. Então, geralmente não é feito, infelizmente, né? A gente precisa aí ter uma maior especialização, né? Nessa área aí, pra gente conseguir colocar o cenário brasileiro aí num cenário melhor, porque ele já é um cenário muito bom, isso sem dúvida nenhuma, mas ainda precisa melhorar alguns aspectos aí pra gente ter uma alta eficiência, a gente conseguir produzir mais com menos. Bom, diante de tudo que você trouxe aí, eu imagino que você deve ter pintado um cenário comum. Quanto da nossa pecuária, João, está dentro dessa ótica que você trouxe aí e o quanto já mudou para melhor? Provavelmente aí, em porcentagem, uns 70% ainda a gente pode colocar assim como... Esse cenário ruim. Como esse cenário. Mas já mudou muito, já mudou muito. E assim, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo trazer aí pessoas especializadas e vai conseguindo mudar cada vez mais esse cenário, né? Eu vou fazer uma pausa para os nossos comerciais e nós já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Direto do Mato Grosso, quem está conversando comigo hoje é o médico veterinário João Ribas. Bom, o que ainda faz com que o produtor não adote todas essas técnicas que você colocou aí? Por que ele ainda é resistente, João? Digamos assim, é a falta de um pessoal treinado, de um pessoal, né, que tenha esse conhecimento técnico e que consiga entregar e repassar isso ao produtor, né? Pois é, mas o produtor, no geral, ele não é assistido por um médico veterinário, por exemplo? Você vai se surpreender, mas grande parte das propriedades aí que, pelo menos na região do Paraná, né? Aqui no Mato Grosso a gente tem um cenário um pouco diferente. Mas na região do Paraná, especificamente, grande parte das propriedades não tem um médico veterinário assistindo essa propriedade. Ele vai em pontualidades, né? Vamos dizer assim, chama para fazer uma EATF. Ele vai lá, faz essa EATF e não volta mais, entendeu? Fica um ano sem voltar na propriedade. Aqui no Mato Grosso a gente tem uma realidade um pouco diferente. Geralmente o pessoal aqui já tem um veterinário próprio na fazenda, a gente já tem uma assistência um pouco maior, né, nessas propriedades aqui. Mas eu imagino que seja pelo fato do Mato Grosso ter grandes rebanhos. Isso, por ter grandes rebanhos. No Paraná, por exemplo, você tem uma grande quantidade
de pequenos produtores. Sim. Então, isso é que faria essa diferença? É basicamente isso. Essa diferença vem daí, né? Pois é, só que lá no Paraná tem uma outra diferença. Lá tem uma assistência maior de cooperativas, existe um associativismo maior por parte dos produtores. Isso não tem ajudado a mudar esse cenário, não? Felizmente aí a gente não está trabalhando com, vamos dizer assim, com uma mão de obra especializada, né? Eles fazem as assistências, sim, mas eu já entrei em casos aí, né, que o especialista da cooperativa fez diagnósticos aí de rebanhos inteiros, erroneamente, aí, e condenou aí o proprietário a 2 anos praticamente de prejuízo. Isso infelizmente vai acarretando aí, né, prejuízo em cima de prejuízo, o proprietário larga a mão, né? Ele vai lá e muda o ramo dele, né? Aliás, esse é um ponto interessante, João, que eu gostaria de entrar nele um pouco mais. Fala-se muito de pecuaristas que estão deixando a atividade, né? Por exemplo, no setor leiteiro, muita gente já abandonou. O pessoal que tira aí 100 litros, 200 litros de leite, 500 litros de leite, muita gente já está fora da atividade porque acaba não sendo lucrativo, né? Como é que você acompanha isso? Você tem visto isso acontecer? E isso acontece só na pecuária leiteira ou na pecuária de corte também? Na pecuária leiteira, com o de corte, tem acontecido também. Eu aqui no Mato Grosso, né, na região aqui, abordei vários pecuaristas e vários pecuaristas estão parando com a atividade, mudando de ramo, mudando de... né? Assim como no Paraná também a gente vê. Várias pessoas aí deixando aí a pecuária, né? Pois é, mas ao mesmo tempo que tem vários pecuaristas deixando a atividade, tem uns se tornando maiores por questão de eficiência, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa pecuária eficiente. Então, a pecuária eficiente aí, para a gente tornar ela eficiente, primeiro vem aquela, né? Qual ramo você tá? Cria, recria, engorda, né? Vamos dizer assim, para nós que trabalhamos mais com a parte de cria, né? Seria, voltando naquele assunto do um bezerro a cada 12 meses. Isso seria primordial para uma alta eficiência. E aí a gente consegue adotar várias e várias formas, né, de tratar aí a propriedade para ela ficar mais lucrativa e mais eficiente. Tem vários métodos aí que podem ser implantados, várias técnicas aí também. Nós vamos falar um pouquinho já de cada uma dessas técnicas. Digamos que um pecuarista que está nos ouvindo agora, que ele não quer deixar a atividade, ele gosta da atividade, porque eu acho que para ser pecuarista tem que gostar, né? Se ele não tiver amor pela atividade, não tiver amor pelos animais, eu acho que ele não fica muito tempo, não. Então, quem está há muitos anos é porque gosta. Às vezes ele pode não ter o conhecimento. E às vezes, sei lá, muita gente está nos ouvindo agora e falando, puxa vida, eu quero melhorar. Senão eu vou ter que sair da atividade, eu tenho que tomar uma providência. João, qual seria o primeiro passo dele? Então, é buscar uma assessoria, uma assistência de pessoas que sejam realmente especialistas naquilo, que sejam realmente profissionais naquilo, que aí sim ele vai, vamos dizer assim, estar em boas mãos e essas pessoas com certeza vão conseguir levar ele para uma pecuária bem mais eficiente, uma pecuária lucrativa aí. Mas aí a gente entra numa outra questão. É mais ou menos quando você vai ao médico. Você sabe que o cara é médico, você imagina que ele é bom, né? Então a pessoa vai procurar uma assessoria, vai procurar um médico veterinário. Para ele, o doutor é bom, né? É doutor, então é bom. Ele não sabe. Como é que ele vai discernir de quem o bom daquele que não é tão bom ou que não tem a preocupação muito grande? A gente... É difícil, vamos dizer assim, as pessoas pedirem, né? Mas, por exemplo, aqui na JH a gente disponibiliza
de todos os profissionais que trabalham aqui, a gente disponibiliza todos os certificados, todo o histórico. A gente consegue aí mandar praticamente o currículo, né? Tanto meu quanto dos dois rapazes que me acompanham aí, que fazem o auxílio para mim. A gente manda esse currículo aí não tem erro, né? A gente consegue fazer. Então seria muito interessante essa disponibilidade aí de currículo, para comprovar, para realmente comprovar, né? Que é especialista. Você chegou na minha propriedade, aí você chegou tal, eu falo, doutor João, eu preciso de começar a dar uma melhorada aqui no meu rebanho, eu preciso de começar a dar melhorada, começar a fazer uma gestão, porque até hoje só estou anotando na caderneta. Qual que é o primeiro passo, João? Qual que é a sua primeira orientação? A gente vai rodar a fazenda. Vamos rodar a fazenda. O gado no curral, as pessoas acham que o veterinário vai chegar e quer o gado no curral, mas não é. Vamos rodar a fazenda, vamos ver pasto, vamos ver cerca. Primeira coisa é a estrutura. Uma propriedade sem estrutura não vai dar... a gente não consegue melhorar muita coisa. Vamos fazer a estrutura, a gente vai lá, dá dica, arruma aqui, faz coxo, né? Faz coxo de sal. A gente ajusta aí a partir disso a pastagem, né? A gente trabalha com agrônomo também. A gente terceiriza aí nossos agrônomos. São realmente especializados nisso. Pessoal muito bom. E aí a partir disso, alinhando essa questão básica, a gente bota o gado no curral e começa a fazer o levantamento. A partir desse levantamento aí a gente vai alinhar as ideias com o proprietário, ver o que ele quer mexer, né? Cria, recria, engorda, ele quer produzir matriz, quer produzir touro, quer uma cria comercial, né? Mexer com genética comercial. E aí a gente começa a alinhar essa parte aí com ele. Bom, a gente sabe que o produtor, muitas vezes ele tem uma certa dificuldade com a nutrição. Vamos voltar lá na nutrição, né? Para ter uma boa nutrição, você tem que começar com o pasto, né? A pastagem, a gente sabe que o Brasil é quase que um recordista mundial de pastagem degradada, né? E fazer uma reforma de pasto é caro, né? Qual é a primeira orientação que você dá para esse produtor que quer dar um passo além, que quer começar a melhorar em relação à pastagem? A gente tem que fazer a primeira coisa aí que a gente faz é a análise, né? Tem a pastagem? Tem. Como que tá essa pastagem? Aí o pessoal ali, eles vão fazer toda essa análise pra gente, fazer análise de solo, vamos corrigir esse solo. E aí a gente vê, e a gente tem dois caminhos, né? Ou a reforma, né? Ou a gente vai realmente passar a grade e vamos plantar de novo. Aí a gente vê o que fica mais viável, né? Ver o que fica melhor aí pro produtor. Temos outras maneiras também de trabalhar, né? Tem outras maneiras de conseguir o volumoso. Só que a gente depende aí de cada propriedade do que encaixa melhor para ele, né? A gente não pode chegar numa propriedade também e querer exigir que ele faça uma linha de coxo e vamos botar a silagem aí dentro. Não tem como. Então, algum caminho a gente vai achar. E geralmente a gente acha o melhor caminho do que se tornar mais lucrativo, né? Gente, só mais um tempinho para os comerciais, já estamos de volta. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete
Canivetíssimo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estou conversando hoje a respeito de genética, conversando a respeito de pecuária, de melhoramento. E o meu convidado é o médico veterinário João Ribas. João, como é que está o uso da genética no Brasil? A gente está evoluindo aí bastante, né? A importação de genética do europeu também está constante, assim como o melhoramento, né? Hoje em dia a gente já está com bastante pessoal especializado, estamos utilizando aí bastante técnica de transferência de embrião, fazendo bastante FIV aí no Brasil. Isso aí vai acarretar aí consequentemente acarreta no melhoramento genético em grande escala, né? Você tocou num ponto que é mão de obra. Como é que nós estamos em termos de mão de obra? Porque, por exemplo, na cidade, a gente sabe que tem um gap terrível, né? A quantidade de vagas geralmente é muito maior do que a quantidade de trabalhadores que aceitam essas vagas. E na pecuária, como é que está isso, João? Tem sido um problema também ou não? Tem sido um problema, sim. A gente está com falta de mão de obra em alguns estados, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso ainda temos bastante mão de obra, né? Mas a gente já parte para o Pará, por exemplo, lá a gente já está com uma falta de mão de obra. Roraima a gente está com uma falta de mão de obra, né? No Paraná a gente está com uma falta de mão de obra especializada. Então acaba assim, o profissional faz a superovulação, o profissional faz a OPO, né? A coleta de ócitos, né? Faz a aspiração, né? Comumente eles chamam, né, de aspiração. Ele roda muito, roda o Brasil inteiro aí, porque tem essa carência de mão de obra mesmo nessa parte. João, qual que é a técnica de reprodução bovina mais utilizada pelos produtores? Hoje em dia é IATF. IATF, Isso. que é inseminação artificial em tempo fixo, é isso? Isso. Explica para o pessoal aí como é que é a IATF e por que ela é a mais usada. Então, a IATF aí é a técnica mais difundida aí, vamos dizer assim, no Brasil. E a gente basicamente, com o uso de fármacos, né, estimula os hormônios desses animais, onde eles vão ovular no nosso tempo fixo, né? O lote inteiro ovula num determinado horário, e aí a gente predefine a nossa inseminação anterior já a essa ovulação. Aí a gente consegue fazer, vamos dizer assim, grande volume em pouco tempo, né? Hoje no Brasil ela tá difundida aí em várias propriedades, mas ainda temos muito mercado aí para IATF, temos muita fazenda ainda aí para atender na IATF. Qual que é o grau de eficiência dessa técnica, João? Então, temos ainda também uma grande diferença aí de profissionais para profissionais, mas a média, né, que a gente trabalha é os 50%. A gente sempre mostra aí os 50%. Nós agora da JH aí estamos já na casa dos 60%, né? A gente já está conseguindo entregar aí 60% acima, alinhando nutrição, alinhando a sanidade, que é o que a gente prioriza antes da IATF, acima de qualquer coisa, é isso aí. Qual que é a diferença da IATF para transferência de embrião em tempo fixo? Então, na IATF a gente vai inseminar, né? A gente vai fazer a aplicação de sêmen, né? Uma dose de sêmen que vem congelada, né, pra gente. A gente descongela na propriedade e insemina esses animais. Já na TETF, a gente vai fazer a
praticamente a mesma sincronização, só que a gente vai transferir após 7 dias, né? Após 7 dias da ovulação, a gente transfere esse embrião. Na TETF, como é uma transferência de embrião, a gente já vem com o embrião pronto, né? Ele vem pronto. Aí tem diversas formas aí que ele pode ser entregue. O embrião vitrificado, o embrião, né, congelado ali, DT, a gente chama. Aí a gente escolhe aí qual a gente vai trabalhar, qual vai ficar melhor para a gente trabalhar na propriedade. Qual que é a importância da ultrassonografia, João, nesse processo todo aí? Sem ultrassonografia a gente não consegue basicamente fazer nenhuma das duas técnicas. Ela é de extrema importância para a gente organizar o rebanho, para a gente fazer os diagnósticos. Sem ela não seria possível a aplicação dessas duas técnicas. Eu entrevistei uma pecuarista poucos dias atrás, João, e ela falou um negócio interessante. Ela é médica veterinária, só que ela não atua, sabe? Ela não atua, ela gosta de estar ali, trabalhando como pecuarista, tem um rebanho dela e tal. E ela falou assim, eu adoro fazer ultrassonografia, eu adoro aquele cheiro de bosta de vaca. O maior prazer do veterinário é passar ultrassom. É mesmo, cara? Veterinário aí que mexe com reprodução sabe, o ultrassom é a paixão dele. Que coisa. E pra gente que tá fora, né, a gente acha até esquisito, né? Quando a pessoa que não é da área, quando ele vê aquilo e tal, é uma cena assim meio... tudo que é relativo à saúde assusta um pouco as pessoas. O que é o exame andrológico? Então, o exame andrológico, ele é realizado aí em reprodutores, né? Machos reprodutores, onde a gente vai avaliar aí se ele está apto ou não, né? Para entrar na estação de monta, para fazer uma coleta de sêmen para congelamento. Ele é de extrema importância nas propriedades e deve ser difundido mais ainda, né? Ele tem que ser amplamente difundido aí, aumentar a eficiência aí da reprodução. João, quais são os dados mais importantes de gestão relacionados ao plantel? Então, eu acho que, na minha opinião, o mais importante seria o do intervalo entre partos. A gente ter as datas de nascimento dos animais, juntamente com a filiação, né? Ter aí um histórico pai, mãe, vô, vó, né? Desses animais. Pois é, mas esse pecuarista que não tem, é fácil dele conseguir isso? Bom, a gente consegue. A gente tem hoje em dia aí exames de genoma, né? A gente consegue fazer aí, digamos assim, o exame de DNA desse animal. Onde a gente vai conseguir aí conciliar bom histórico desse animal com características de ganho de peso, de sobreposição de gordura, mas digamos assim, para conseguir filiação seria mais o ter já, né? A partir desse momento conseguir aí anotar, fazer essa gestão dos dados aí. Bom, você falou que a nossa pecuária já chegou num patamar de 30% top, né? Mas que ainda tem uns 70% para melhorar, ou seja, é um longo caminho que a gente vai ter que trilhar, né? Tem muitos países aí que estão concorrentes nossos, que estão muito na nossa frente, mas nós já melhoramos na qualidade da carne, temos uma qualidade de carcaça, né, de cortes muito melhor hoje, né? De gordura, de marmoreio, muito melhor do que tinha antigamente, né? Só do tempo que você ia lá comprar uma carne, você sabia, você tinha certeza absoluta que aquela carne ia ser dura. Hoje não, hoje a gente tem, né, carnes no Brasil de excelente qualidade. Quando você olha para o futuro da nossa pecuária, João, o que você enxerga? A gente
daqui para frente, vamos dizer assim, a gente tem muito potencial. As biotecnologias aí estão avançando e muito, né? E cada vez mais a gente está tendo a adesão de novas técnicas em várias propriedades. Então só tem evolução para a pecuária, né? Qual dessas biotecnologias você destacaria como sendo mais importante hoje? Hoje, para fácil implementação numa propriedade, seria a IATF. Agora, para um ganho genético acelerado, a gente já vai optar aí por embrião, né? Meu amigo, sucesso lá no Paraná. Você tá de mudança, né? Estamos mudando. Vai sair do calor de Cuiabá pro frio do Paraná. Mas não é frio nada, né? Porque Paraná tem os lugares quentes também, viu? Não perde muito pra Cuiabá, não, né? Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. E estamos aí. Muito obrigado, João. Abraço. Abraço. Eu conversei com o João Ribas, médico veterinário, proprietário da JH Assessoria Veterinária, uma empresa que é referência em reprodução bovina. O trabalho do João já rompeu as fronteiras do Mato Grosso, né? E ele já está aí em vários estados e agora de mudança para o estado do Paraná. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.